ouvir a voz do Salvador. Ontem de manhã nós tivemos uma reunião da liderança, pastores, presbíteros, os líderes, com o reverendo Augusto Nicodemos, e foi aberto para que a gente fizesse perguntas. E uma das perguntas foi sobre evangelismo e crescimento da igreja. A nossa igreja tem crescido pouco. O que a gente pode fazer para que a nossa igreja cresça mais? E a resposta foi exatamente essa. Nós precisamos entender que as igrejas reformadas, elas têm morrido no mundo, elas estão encolhendo no mundo, morreram na Europa, estão morrendo na América do Norte, e na América do Sul não é diferente, já é um processo assim, de muita dificuldade. Em alguns lugares as igrejas estão diminuindo, e nós precisamos tomar cuidado, porque existe uma tendência nossa de dizer bem assim: não importa o crescimento, o que importa é a qualidade. E isso é verdade, não importa o crescimento, o que importa é a qualidade. Só que a qualidade naturalmente precisa gerar o crescimento. Eu vejo a igreja de Atos e o estilo de vida que eles viviam na doutrina dos apóstolos, repartiam o pão de casa em casa, iam no templo, eles estavam sempre juntos. Se alguém tinha necessidade, o que tinha mais coisas vendia os seus bens para suprir a necessidade de quem não tinha. Eles oravam, e dia a dia o Senhor ia acrescentando no meio deles o que iam sendo salvos. Parece que o estilo de vida deles era tão bom, era tão produtivo, era tão saudável para a vida com Deus, para a espiritualidade, que Deus falava assim: opa, vou colocar mais gente nesse meio aqui, vou colocar mais gente no meio desse povo. Então, se nós vivermos um estilo de vida que seja um estilo de vida onde a gente se cuida, onde a gente se protege, onde a gente edifica um ao outro, onde a gente ora um pelo outro, onde a gente vai e repartilha o pão, repartilha a tapioca, onde a gente senta para partilhar os nossos problemas, as nossas dúvidas, as nossas alegrias, as nossas festas, onde a gente cuida de quem está ferido, onde a gente cuida de quem está excluído. Se nós fizermos isso, as pessoas lá fora verão, e elas vão querer participar de um grupo desse. Então a gente precisa abrir os nossos olhos para isso. Nós estamos agora como igreja repensando a nossa igreja e programando para os próximos anos. Então tem um grupo da liderança da igreja que está repensando como é que vai ser a igreja daqui para frente. Porque algumas igrejas chegam no tamanho que nós estamos, cerca de 200 membros, e tem dificuldade de andar para frente, porque não consegue repensar a igreja daqui para frente. E nós estamos tentando reprojetar isso para ver como vai ser daqui para frente. E nós precisamos pensar o que é uma igreja verdadeira. Nós precisamos pensar como nós podemos ser agradáveis a Deus e atrair o pecador para os pés de Cristo. Cuidar das pessoas que Deus inserir no nosso meio, cuidar das pessoas que já estão no nosso meio. Nós precisamos nos atentar para isso. E lendo esse texto, eu acho a epístola de Tiago muito saudável para a gente entender um pouco melhor o procedimento de trato em igreja. Lendo esse texto do primeiro capítulo, ele traz muitos ensinamentos para a nossa vida. E aqui nesse versículo 26 e 27, é só um resumo. Quando ele diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando seu próprio coração, a sua religião é vã. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós temos como igreja reformada, protestante, presbiteriana, nós temos uma qualidade a ser preservada. Nós temos um estilo de vida, um estilo de culto que realmente precisa ser preservado, que precisa ser trabalhado, que precisa ser tratado. Só que o nosso dia a dia, como igreja, ele precisa ser pensado de maneira que abençoe as pessoas.
de maneira que edifique as pessoas. E às vezes nós estamos cheios de palavra, cheios de coisas, achando que nós estamos sendo religiosos, achando que porque a gente faz isso, faz aquilo ou faz aquilo outro, nós estamos sendo verdadeiros religiosos. Mas muitos pecados podem estar tomando conta da nossa vida, e a gente precisa parar e pensar assim: opa, a palavra de Deus está condenando os pecados. E aqui no livro de Tiago, condena especialmente o pecado da língua, o pecado de falar mal. Hoje eu estava dando aula para os adolescentes aqui atrás, e nós estávamos conversando sobre igreja, e uma das tarefas era ele escrever o que desanima um adolescente na igreja, e um dos adolescentes escreveu lá: fofoca. É horrível quando alguém se sente alvo da língua dos outros, da fofoca dos outros, quando alguém percebe que estão pisando no acelerador da língua, no lugar de refrear, no lugar de puxar o freio da língua, né? Não é o freio de mão, é o freio da língua. As pessoas continuam pisando nos outros e acelerando naquilo que vai falar dos outros, e nós precisamos fazer com que o estilo de vida nosso não seja um estilo de maldição, e sim um estilo de bênção. O Tiago está escrevendo e está dizendo para a igreja: irmãos, tem gente que se acha religioso, tem gente que se acha santo, mas que não pensa na hora de pisar no próximo, não pensa na hora que humilha o próximo, não pensa se a sua atitude está sendo uma atitude maléfica, maligna para com o próximo. A língua aqui é só um exemplo. Depois no capítulo 3 ele trata mesmo sobre esse procedimento da língua, mas aqui ele está dando só um exemplo de gente que se acha religioso por algumas coisas que faz, por alguns procedimentos, mas que continua dando lugar a pecado que fere quem está perto dele, que machuca quem se aproxima dele. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, diz que o verdadeiro amor não se exaspera, ou seja, o primeiro amor não é áspero. Mas nós precisamos parar e pensar assim: será que quando alguém se aproxima de mim, eu arranco pedaço como uma lixa que a gente passa na parede e arranca pedaço? Será que quando eu me aproximo de alguém, me aproximo com a intenção de cuidar, de amar, de proteger, de zelar, de até cobrir as faltas dessa pessoa, as dificuldades dessa pessoa? Ou eu vou apontar os erros, ou eu vou apontar as falhas, ou eu vou colocar o dedo na ferida, ou eu vou cutucar naquilo que aquela pessoa tem dificuldade? Nós precisamos tomar cuidado com a língua, mas lembre que a língua aqui é só um exemplo. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que pode ferir a pessoa que está ao nosso redor. Precisamos tomar muito cuidado com isso. E aí ele continua e diz assim: a religião pura e sem mácula, sem mancha, para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ele cita órfãos e viúvas aqui, mas de novo é um exemplo dos excluídos da época. Ele está citando órfão e viúva porque eram os verdadeiros excluídos da época. Quando alguém chegava a ser considerado órfão e viúva, era alguém que já não tinha mais um parente que pudesse cuidar, era alguém que já não tinha mais uma outra pessoa que pudesse dar cobertura para aquela situação, e aí a igreja precisava dar essa cobertura, porque aquela pessoa realmente não tinha quem cuidar dela, e a igreja precisava ser esse cuidado, cuidar daquele que estava passando por extrema necessidade, cuidar daquele que estava precisando ser cuidado. E às vezes nós somos bons em cuidar de nós mesmos. Às vezes nós nem fazemos aquilo que o versículo 26 diz, de ficar ferindo, de ficar arrancando pedaço, de ficar falando mal, de quando essas pessoas se aproximam da gente, elas são dilaceradas. Mas nós somos bons em cuidar de nós mesmos. Mas o texto está nos ensinando a cuidar daquele que está excluído, daquele que está sofrendo, daquele que está passando por necessidade, daquele que não tem cobertura, daquele que não tem como cuidar de si mesmo.
e que precisa ser cuidado. E aí a gente precisa parar e pensar assim: puxa, se lá na igreja de Atos as pessoas tinham tudo em comum, o texto diz isso, a Bíblia diz isso, as pessoas tinham tudo em comum e cuidavam uns dos outros, abençoavam uns aos outros. Então eu me sentiria protegido numa igreja dessa, eu me sentiria muito cuidado numa igreja dessa, e você também. E sabe o que? A pessoa na qual você vai pregar do Evangelho, se ela souber que nós temos esse estilo de vida aqui, ela vai querer viver no meio desse estilo de vida. Na hora que ela se aproximar e perceber que nós somos pessoas que cuidam uns dos outros, pessoas que protegem uns aos outros, pessoas que visitam aquele que está necessitado, ela vai falar: eu quero participar desse povo, eu quero estar no meio desse povo. Olha, é um povo que quem tem condição, boa condição, cuida de quem tem menor condição. É um povo que se preocupa com quem está lá na periferia, lá no Aponian, lá no Mariana. É um povo que se preocupa com o vizinho mais pobre e que traz para uma programação. É um povo que se preocupa com o missionário, com o ribeirinho. É um povo que se preocupa com quem está passando necessidade. Eu tenho condições, e se Deus me deu condições, eu preciso ajudar o que não tem condição. No texto ele cita órfãos e viúvas, e fala das tribulações deles. Os que estão atribulados no nosso meio, os que estão atribulados no nosso redor, são cuidados? Eles são protegidos? Eles se sentem cuidados? Porque se nós estivermos fazendo esse cuidado com os órfãos, com as viúvas, com os excluídos que estão perto de nós, Deus vai inserir outras pessoas para serem cuidadas também. E te digo mais, Deus vai inserir outras pessoas que estão querendo cuidar porque tem condições de cuidar. Então Deus não vai inserir só gente necessitada, gente ferrada, gente quebrada, gente lascada. Deus vai inserir pessoas também para cuidar dessas pessoas que estão lascadas, quebradas e ferradas. E a gente precisa ser pessoas que cuidam uns dos outros. E mais do que isso, nós precisamos ser pessoas que aceitem o cuidado do outro. Porque se eu vier para a igreja e mascaro as minhas necessidades, se eu vier para a igreja e mascaro a minha orfandade, as dores que eu vivo da alma, o sentimento de que eu estou só no mundo, de que eu estou isolado, as minhas depressões, a minha falta de condição financeira, se eu me isolo em mim mesmo, nessa falta de condição, como é que as pessoas vão cuidar de mim? Se as pessoas não percebem que eu estou nessa condição de necessitado, como vão cuidar de mim? Eu preciso ser franco para cuidar e ser franco para ser cuidado. Eu preciso ter a mão aberta para dar e preciso ter a mão disposta para receber. Então que nós sejamos essa igreja que cuida do outro no lugar de ferir, que cuida do próximo e que cuida de si mesmo. É o que ele termina falando no versículo de número 27. E ele diz assim, no finalzinho do versículo: e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A religião pura e sem mácula para com Deus, a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O mundo hoje propõe muitas religiões, existem muitas propostas para quem quer viver num grupo religioso ou numa igreja. Mesmo em igreja evangélica existem diversos tipos, diversas maneiras. Nós precisamos pensar numa maneira que agrada a Deus. Nós precisamos pensar numa igreja que seja pura, sem mácula e que Deus se agrade. E um dos aspectos dessa igreja é guardar a si mesmo. E guardar a si mesmo é excepcional, porque eu não vou precisar ficar lançando
culpa, seta, apontando o dedo, falando mal do pecado do outro, porque eu vou estar preocupado em tratar do meu pecado. Eu não vou ficar muito mais preocupado com o coração sujo do próximo, porque eu vou estar preocupado em cuidar das sujeiras do meu coração. Eu não vou ficar tão preocupado em mostrar que o meu irmão, que a minha irmã estão contaminados. A minha preocupação vai ser com a minha contaminação, com o que está sendo podre dentro de mim e que precisa ser tratado. O Pedro vai tratar dessas coisas todas aqui na carta, mas eu acho impressionante como a gente precisa parar e pensar nesses três aspectos. Eu estou cuidando dos necessitados ao meu redor? Dê uma olhada aí no capítulo 1, versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. O Pedro está dando com os dois pés naqueles irmãos que estavam fazendo... O Tiago está dando com os dois pés nos peitos daqueles irmãos que estavam fazendo média com quem tinha melhor condição. E está tudo bem, irmãos, se você tem melhor condição, não se preocupa com quem não tem, Deus vai cuidar. O importante é que você está aqui. E não se preocupa não se você está com algumas coisas contaminadas no seu coração. Não se preocupe não se você não está conseguindo visitar os órfãos e as viúvas, se você não está conseguindo cuidar daqueles que estão necessitados. Não se preocupe muito. O Pedro está falando, não é assim. Não é assim. Nós precisamos estabelecer esse cuidado mútuo como igreja, onde o de melhor condição cuide e se sinta responsável por aquele que está com uma condição inferior, financeiramente falando, porque o Tiago não trata como inferioridade isso. E ele continua trabalhando. Se você olhar no capítulo 2, ele começa o capítulo 2 dizendo assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e trajes de luxo, e entrando também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízos tomados de perversos pensamentos? Nós precisamos entender, queridos, que Deus tem nos dado condição, e essa condição é um privilégio. Esse privilégio precisa ser revertido para a glória de Deus. Como é que a gente vai reverter esse privilégio que nós estamos recebendo para a glória de Deus? Cuidando das pessoas que Deus tem colocado no nosso meio, aproveitando as oportunidades para com os que são de fora, como diz lá em Colossenses: tende sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. É aproveitar a oportunidade para cuidar. Como é que as pessoas de lá de fora vão saber que nós cuidaremos delas, se nós cuidarmos uns dos outros? Como é que o meu irmão que está do meu lado vai saber que ele vai ser bem cuidado por mim? Como é que eu vou saber que vou ser bem cuidado por você? Se você não for o língua solta, o língua grande, o que fica falando dos pecados dos outros, o que pisa naquele que tem condição inferior, o que pisa naquele que não consegue atingir o seu alto padrão, o seu alto nível espiritual,
Se você é uma pessoa que cuida, a pessoa que precisa de cuidado vai procurar você. Isso se aplica em todas as esferas na espiritualidade, inclusive na sua casa. O seu filho precisa olhar para você como uma referência de quem cuida e não de quem pisa. O seu filho precisa olhar para você e ver em você alguém que trata e não alguém que arranca e joga fora. Nós como igreja precisamos parar e pensar sobre isso. Como família, nós precisamos parar e pensar sobre isso. Nós estamos nos cuidando. Pessoalmente, você se cuida? Você se mantém incontaminado? Guarda-se a si mesmo? Ou fica tentando guardar os outros? Você consegue investir tempo, investir recursos para cuidar dos menos necessitados, especialmente daqueles que estão em situação como os excluídos da época, como os órfãos e as viúvas? Você consegue olhar para o excluído e falar bem assim: opa, está na margem? Vem aqui que eu vou te colocar para o centro, eu vou te colocar para o meio, eu vou te favorecer, eu vou te ajudar, eu vou facilitar para você. A sua boca é uma boca que abençoa ou é uma boca que amaldiçoa? Você é a pessoa que facilita ou é a pessoa que dificulta? Se nós tivermos uma igreja em que o nosso trato com o próximo é um trato abençoador e não acusador, se nós formos uma igreja em que cuida do desqualificado, do marginalizado, da pessoa que está separada do nosso meio, da pessoa que está em situação de vulnerabilidade, e se nós formos pessoas que cuidam de si mesmo, com certeza nós não vamos morrer. Nós não vamos ser uma igreja que diminui, que encolhe, porque Deus tem prazer em colocar o perdido onde ele pode ser encontrado pelo verdadeiro evangelho. Deus tem prazer em colocar o que está nas trevas onde ele pode encontrar luz, onde o seu pecado pode ser confrontado em amor, onde a pessoa pode ser admoestada em amor, onde a pessoa pode receber oração sem fofoca. Deus tem prazer em acrescentar pessoas nesse meio. Então que a gente pare, irmãos, e pense assim: puxa, eu sou igreja assim, eu sou desse tipo, que as pessoas ao meu redor se sentem cuidadas, que as pessoas distantes, separadas, isoladas, conseguem olhar a possibilidade de se aproximar de mim e serem incluídas. Eu sou uma pessoa que cuida de mim mesmo, que cuida da minha espiritualidade, que cuida da minha vida, que cuida para que não seja uma pessoa contaminada, levada pelos pensamentos mundanos, pelo pensamento de pecado. Se eu tiver esses 3 aspectos, eu tenho certeza que eu vou ser uma igreja melhor. Se você aplicar esses 3 aspectos para a sua vida, com certeza você vai ser uma igreja melhor. Nós desejamos fórmulas matemáticas, 1 mais 1. A gente quer aquela igreja que cresce de uma forma exponencial, com uma receitinha de toma lá da cá, mas não é. É isso, é cuidar de si mesmo, cuidar de quem está perto, cuidar de quem está longe, demonstrar preocupação com a minha vida, preocupação com a vida do próximo e preocupação com a vida do excluído. Essa é a fórmula de Deus para a igreja, e a gente pode tentar outras, mas se nós vivermos essa, Deus com certeza vai honrar a nossa vida, e dia a dia vai acrescentar no nosso meio pessoas que precisam ser curadas, pessoas que precisam ser tratadas, pessoas que precisam de luz, pessoas que precisam de amor. Que você seja essa pessoa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?